Olá, turma, boa tarde a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Que Deus abençoe essa nova semana que se inicia, né? E que seja uma semana produtiva e agradável a cada um de vocês. Quando eu falo estar bem, não quer dizer que esteja tudo perfeito, em ordem, né? Tudo favorável. Muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso convívio familiar, ou independente de qualquer situação, né, teremos sim problemas, né, mas nada que não podemos resolver. O que eu quero dizer? Que passamos a confiar mais em Deus, né, quando você tem um certo problema, uma determinada situação que está lhe atrapalhando, né, confie em Deus e entregue aquele problema a Deus, que para Deus nada é impossível. Deus é o especialista, né, de resolver problemas. Ele é o especialista do impossível, tá? Quando eu me refiro a estar bem, me refiro a estar com saúde, né? Você ter os seus pais, os seus irmãos presentes na sua vida, amigos, né? Mesmo que seja um, apenas dois, muito pouco. Isso é o mais importante, tá? Então guardem essa reflexão com carinho. E agora vamos dar início à nossa aula de ciências, não é isso? Turma, hoje teremos um novo capítulo, né? Que é da unidade 2, Seres Vivos, Genética, Evolução e Proteção, página 100. Mas o nosso estudo mesmo começará a partir da página 102, sobre a genética. O que é genética? Eu já deixo essa pergunta para vocês. O que é genética, né? Quais tipos de genética? Nós sabemos que existe genética de plantas, de animais, até mesmo de pessoas, né? Seres vivos e principal, né? Como referência, pessoas. Gente, então esse conteúdo é da página 102 a 114, né? 113 a 114. Como é um conteúdo um pouco extenso, né? Acredito que seja um pouco complicado, porque irá envolver sobre a introdução à genética, primeiros estudos sobre a hereditariedade, né? A hereditariedade antes de Mendel, que foi o cidadão, né, que estudou a fundo sobre a genética, sobre a hereditariedade, né? Como aconteceu, como as coisas foram mudando com o passar do tempo, né? Alguns conceitos de genética, sobre o genótipo, né? Sobre fenótipo, os genes e a biotecnologia. E é isso, turma. É muita coisa. Então, percebemos que é um assunto extenso, um conteúdo extenso. Então, eu resolvi colocar o conteúdo da página 107, que é um texto, e abaixo desse texto teremos uma atividade para responder de 3 questões. É o mesmo texto que está aí na tela de vocês, tá? Para quem tem o livro, melhor ainda, coloquem na página 107. Vamos agora dar uma lida nesse texto, tá? E a seguir, com base no texto, vocês terão uma atividade, tá bom? E aqueles que não têm o livro, podem acompanhar aqui mesmo também, tá bom, gente? Então, só dando uma reforçada, voltando um pouco na página inicial, página 102, sobre a genética, capítulo 4, temos uma introduçãozinha, que somos todos iguais, somos todos seres humanos e temos todos os mesmos direitos e deveres, independentemente de qualquer situação. Mesmo assim, não somos iguais na aparência física. Veja as imagens a seguir e compare a fisionomia das pessoas. Vocês vão perceber, né, uma ilustração, né, uma imagem na página 102 de diversos tipos de pessoas, né? Ou seja, diversos tipos de genética, né? Pessoas loiras, morenas, ruiva, parda, né? De vários tipos de lugares, de culturas. Ou seja, enfim, né? Vários tipos de genética. E na página 103 temos: entretanto, apesar dessas diferentes
dessas diferenças na espécie física, somos muito semelhantes geneticamente. Por exemplo, uma pesquisa que fez a análise comparativa do DNA da população brasileira revelou uma mistura do material genético de europeu, ameríndios, nativos do continente americano e africanos. Diversos estudos comprovam que essa semelhança genética entre as pessoas de diferentes regiões é uma forte evidência de que não existem raças na espécie humana, muito menos raças puras, pensamentos que já nos levou até a guerras. Você já ouviu as expressões irmão por parte de mãe, irmã por parte de pai e outras semelhantes? Pois é, de certa forma, toda a humanidade tem parentesco por parte de DNA. Olha só, gente, toda a humanidade temos um parentesco, né? Por parte de DNA. Interessante, não é? Aí, a seguir, tem 3 questões, né? Que não será a nossa atividade de hoje, mas eu vou dar uma lida aqui para vocês. Observe novamente as fotografias das pessoas. Com quem você mais se parece? Descreva as características que considerou para estabelecer essa semelhança. Observando na página 2 a imagem, né, que ilustra, quem daqui, dessas pessoas, você tem uma certa semelhança, né? Segunda questão, por que podemos dizer que não existem raças humanas? É uma resposta pessoal, você irá ler, né, essas introduções e seria uma resposta pessoal. Gente, lembrando, não é a nossa atividade, tá? Estou só fazendo a leitura dessas 3 questões para vocês. Terceira, o que determina as características físicas de cada pessoa, como elas são herdadas? Né? O que determina, né, essas características de diferenças entre as pessoas, né? Como ocorre, né? Como são herdadas, né, por parte de culturas, de famílias. Então é isso, gente. Agora iremos para a página 107, que é esse texto, né, que é o nosso principal estudo de hoje. A hereditariedade antes de Mendel. Como eu falei para vocês, Mendel, né, foi a pessoa que descobriu, estudou, né, e explica como isso ocorre, né, a genética de plantas, de seres humanos, de seres vivos, tá? E ele também, né, estudou sobre hereditariedade, né? Então, vou dar início aqui e vocês irão me acompanhar. Os seres humanos já conheciam e aplicavam alguns princípios da hereditariedade há milhares de anos. A primeira evidência disso é de aproximadamente 10.000 ou 12.000 anos atrás, quando os primeiros grupos humanos deixaram de ser nômades e passaram a se fixar em determinados lugares, onde criavam animais e realizavam seus próprios plantios. Naquela época, já era comum as pessoas selecionarem para o cultivo as sementes de plantas que produziam maior quantidade de frutos, ou o que apresentavam qualquer outra característica desejável. Essa seleção era feita de forma inconsciente, simplesmente acontecia porque as sementes das plantas que não apresentavam características desejáveis não eram colhidas nem replantadas, ou seja, eles identificavam as sementes, né, os grãos, que dariam um melhor fruto, né, de melhor tamanho, né, e aquelas que já apresentavam uma certa, que eles percebiam, né, que não era uma boa semente, que saberiam que não ia dar um bom fruto, eles descartavam. Continuando. Pronto. Que não apresentava características desejáveis nem replantadas. Vejamos o exemplo do milho. O tipo mais antigo de milho que se conhece era cultivado pelos maias,
civilização que viveu aproximadamente 9.000 anos na região onde hoje está localizado o México. Esse milho era chamado de teocinte, que significa alimento dos deuses. A planta produzia espigas pequenas e com poucos grãos, bem diferentes das espigas que conhecemos hoje. Ou seja, não eram igual essas espigas de milho, né, que conhecemos hoje. Era pequenininha e poucos grãos, um aqui, outro ali. A planta produzia espigas pequenas e com poucos grãos, bem diferentes das espigas que conhecemos hoje. Isso porque a planta do milho sofreu modificações graduais ao longo do tempo. Essas modificações são decorrentes da seleção artificial das espigas pelos seres humanos, com base em diversas características consideradas importantes, como o tamanho e o aspecto dos grãos, a produtividade da planta e suas resistências a pragas e doenças. Ou seja, ao longo do tempo essas espigas foram, criando melhor formato, melhor tamanho, foi melhorando até chegar esse milho, essa espiga de hoje, mais grande, com mais quantidade de grãos. E a seguir, gente, iremos ter a nossa atividade de hoje, 3 questões. Eu vou querer que vocês copiem, tá? E respondam. Vocês vão copiar e responder. Essa atividade fica logo abaixo desse texto, aí da tela, que é da página 107. Primeira questão. A hereditariedade já era conhecida pelos seres humanos há milhares de anos. Qual o exemplo desse conhecimento citado no texto? Você vai identificar qual é o exemplo aí que você percebe, que comprova que a hereditariedade, já existia antes, já era conhecida antes pelos seres humanos, há milhares de anos, Qual o exemplo, desse conhecimento citado no texto? Segunda questão, explique o que aconteceu com o milho com o passar do tempo e por que isso aconteceu. O que aconteceu com o milho, Só para reforçar, gente, aqui fala que o milho era conhecido como semente dos deuses e ele era uma espiga pequena, com poucos grãos, E o que ocorreu, depois? Explica o que aconteceu com o milho com o passar do tempo e por que isso aconteceu, Está tudo incluído no texto. Terceira questão. Faça uma pesquisa sobre as principais características da civilização maia e de sua cultura. Em seu caderno, registre um resumo das informações que obteve na pesquisa. Vocês irão fazer uma pesquisa sobre as principais características, e civilização maia, e a cultura deles. E com base nessa pesquisa, vocês irão fazer um resumo, tá? Essa é a resposta da terceira. Gente, então essa é a atividade de hoje. Qualquer dúvida eu estou disponível, tá? E na próxima aula iremos continuar sobre hereditariedade. Temos muitas coisas pela frente sobre esse assunto que é muito interessante, tá bom? Então, aguardo vocês com a atividade, espero que todos façam, copiar e responder no caderno, tá? Então, abraço, até a próxima.